Sim. Interessante, nesses tempos agora, o nosso país tem comentado muito, não é, essa questão da homossexualidade. Certo. Não é? E isso tem sido tema e tem sido abordado na mídia em geral. Vamos dizer com muita clareza qual é a posição da Igreja Católica. A posição da Igreja Católica é de um profundo amor para com o homossexual, a pessoa que tem tendência homossexual. Agora, este amor, é exatamente este amor que faz com que a Igreja peça ao homossexual que ele deixe, ou ela, no caso se for uma pessoa do sexo feminino, deixe de se fazer mal. O pecado sempre é um mal que a pessoa causa a si mesma. Então, a Igreja ela não é homofóbica, não é? A Igreja ama os homossexuais e por isso espera deles a conversão e a castidade, não é? Exatamente porque os ama. Então, essa é a atitude pastoral da Igreja para com as pessoas com tendência homossexual. É de amor, de dizer, olha, meu filho, esta sua conduta não te fará bem. E exatamente por isso, por amor a você, pedimos que você reconsidere e mude de vida. Agora, uma outra coisa, professor, é o movimento gay. Não é? Ou seja, a gente não pode aqui confundir e identificar movimento gay, que é um movimento político, com o homossexual individual. Seria como se a gente quisesse agora identificar o homem do campo com, sei lá, a militância do Movimento Sem Terra. Como se a gente quisesse identificar o trabalhador específico com um sindicato grevista e ativista. Veja, são duas realidades diferentes. O homossexual, né, indivíduo, a Igreja o ama, a Igreja quer bem a ele. Quanto ao movimento gay, a Igreja manifesta, a Igreja que nós temos cidadania, né? Nós somos cidadãos. A Igreja manifesta a sua frontal discordância para com a ideologia gay. Isso quer dizer o seguinte, numa democracia, né, os homossexuais que militam, e também a militância do movimento gay não é necessariamente homossexual, uma pessoa pode ser heterossexual e está militando no movimento gay, né? Uhum. Então, a militância no movimento gay, ela existe na nossa sociedade, porém, é necessário que haja democracia. E democracia aqui quer dizer o seguinte, eles têm o direito de ter a opinião deles, nós também temos o direito de ter a nossa opinião e não se deve criminalizar a opinião numa democracia. Sim, a ideia é uma coisa, o crime de opinião, né, existe aí projetos de lei querendo criminalizar a opinião cristã, a visão cristã. Não é? Ou seja, nós cristãos temos o direito de ter a nossa posição claríssima e não somente isso. Nós temos a convicção de que não é só uma posição religiosa. Não é, são só os católicos, carolas, quadrados e os evangélicos fanáticos que têm essa posição. Não. Isso é uma posição de qualquer pessoa, não é? Com qualquer credo religioso ou sem credo religioso que pense naquilo que é a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é evidente. Homem unido com uma mulher para gerar os filhos. Exato. Por quê? Veja, a Igreja não quer criminalizar o homossexual. E nem criminalizar o movimento gay, aliás, hein? Nem uma coisa nem outra. Ou seja, dizer que uma coisa é pecado não é dizer que essa coisa é crime. Isso é a posição da Igreja já há muitos séculos. Santo Tomás de Aquino já dizia isso. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz claramente que não é desejável que todos os pecados sejam crime. Deve ser crime somente aqueles pecados que realmente perturbam a ordem social. Né? Agora, existem pecados que não precisam ser criminalizados. Ou seja, na sociedade haverá pessoas
que praticam, né, atos homossexuais, a igreja não quer colocar essas pessoas na cadeia de forma alguma. Agora, infelizmente, existem pessoas radicais no movimento gay que querem colocar na cadeia. Quem acha, por exemplo, que o homossexualismo é inadequado, não deveria ser praticado, né? Ou seja, a igreja não quer colocar ninguém na cadeia, mas o inverso, né, parece que está acontecendo. Porque os projetos de lei que estão aí são exatamente para criminalização e fazer com que as igrejas percam a sua maioridade e a sua cidadania. Ou seja, eu só posso falar a doutrina da igreja dentro do templo católico? Porque é isso que está sendo advogado por aí. Ou seja, que eu somente teria o direito de expressar, não é, o ensinamento da igreja dentro do templo católico. Mas isso é complicado. Você faz uma pregação dentro do templo, a pessoa grava, depois passa lá fora, como é que fica? Exato. Hoje se grava tudo, né? E depois outra coisa, por que é que quem crê não é cidadão? Quem crê não tem direito à opinião. Só os ateus é que têm direito de fazer passeata, de fazer protesto, só os que são contra a moral cristã é que recebem subvenções governamentais, de instituições internacionais, etc. Nós não. Nós temos que ficar quietinho, temos o direito de ficar calado e apanhar. Agora, o que você acha desse projeto de lei que pretende criar o crime da homofobia? Tá certo, né? Porque assim, ó, a Constituição diz que não se pode discriminar ninguém. Tem uma lei que diz que é crime discriminar os outros, em razão de cor, em razão de etnia, em relação de religião. Não tem nenhuma lei que diga que é crime discriminar homossexuais. Por quê? Mas peraí, mas o que eu não entendo na lei é o seguinte: eu sou absolutamente contra qualquer forma de violência contra o homossexual, ou negro, ou enfim, qualquer pessoa que seja discriminada. Mas você não pode, numa lei, obrigar a pessoa a não pensar. Por pensar pode, não pode falar mal. Em público, assim, aí não pode. Padre Paulo, ainda dentro do assunto que o senhor estava falando, o Luiz de Rezende, ele diz assim, que ele trabalha num hospital onde tem muitos homossexuais que trabalham junto, e ele tem até um certo receio de falar da opinião dele, porque ele diz que é contra, no caso, o direito do casal adotar crianças. Aí ele quer saber, isso, estar contra, manifestar a minha opinião, isso caracteriza a homofobia? Não. Veja, aqui nós temos que ver duas coisas diferentes. Uma coisa Padre Paulo, o que é homofobia? Vamos começar por aí. Bom, primeiro a palavra homofobia... Destrincha a palavra homo e fobia. Fobia, né, seria... Aversão. Tecnicamente falando, em psicologia, fobia é um medo irracional de qualquer coisa. Ou seja, phobos em grego é simplesmente medo. Mas tecnicamente falando, essa palavra, fobia, é usada em português para manifestar um medo irracional de alguma coisa. Homofobia seria usado para as pessoas que têm uma aversão irracional para com os homossexuais. Essa palavra, na verdade, ela é abusada. Ou seja, usa-se abusivamente, se estende a elas, se aumenta a extensão da palavra para criar culpa, né? Para que a pessoa se sinta culpada de discordar do comportamento homossexual, né? Então, de repente, puxa vida, eu estou aqui machucando alguém, né? Não se trata nada disso. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem claro. Você tem o seu pai e sua mãe, são casados e Deus não permita, né? Deus não permita, mas faz de conta que o seu pai começa a trair sua mãe. Ora, você manifestar a sua discordância para com a atitude do seu pai, significa não amá-lo? Não. Significa ter fobia do seu pai? Não. Significa que você quer que seu pai vá para a cadeia? Não. Significa que você quer matar seu pai? Nada disso. Significa que você quer reconduzi-lo, né, a um comportamento cristão. Nós estamos aqui simplesmente defendendo a possibilidade que uma pessoa tem de discordar, né? De discordar. Por exemplo,
né, a Igreja Católica discorda claramente daquilo que o Supremo Tribunal Federal fez. O Supremo Tribunal Federal, não somente ele teve uma decisão da qual nós discordamos frontalmente, os bispos se manifestaram, né? Os bispos da Igreja Católica do Brasil se manifestaram. Muito boa a nota dos bispos. Né? E não somente discordamos na matéria, como discordamos também com o fato de que o Supremo aqui está usando de ativismo judiciário. Ele extrapolou a sua competência. A sua competência. Não cabe ao Supremo legislar. Exatamente. E, inclusive, né, conforme o jurista Ives Gandra, o Congresso Nacional poderia tomar medidas para suspender essa decisão do Supremo. Sim, porque ele entrou na área do Congresso. Por quê? E são poderes interdependentes. Exato. E não dependentes. E numa democracia, cada poder tem a sua competência, Exato. Senão daqui a pouco nós estamos numa ditadura. Exato. Né? Então, se agora, de repente, uns senhores que não têm que prestar contas ao público, ao eleitor, começam agora a legislar, o que é isso? Para que nós temos um Congresso Nacional? Para que existe o Congresso Nacional? Para que nós vamos, a cada 4 anos, às urnas para eleger os membros do Congresso Nacional, se agora uns senhores que são nomeados pelo presidente da República se constituem no direito de legislar. Né? Nesse aspecto, Padre Paulo, achei muito boa a nota dos bispos. Eles colocaram a questão bem clara, que família para a igreja é a união matrimonial do homem com a mulher e que tem os seus filhos. Fora disso, não é família. Não Sim. chamem de família o que não é família. E segundo, o Supremo Tribunal Federal tem extrapolado da sua competência. Exato. Achei que os bispos foram... E uma coisa que eu acho que é importante, professor, é o seguinte. Veja, existe um documento assinado pelo cardeal Ratzinger, né? E eu não sei se você sabia, mas geralmente o cardeal Ratzinger está em profundo acordo com o Papa Bento XVI. Né? Ou seja, os dois estão sempre, as ideias dos dois batem bastante. Né? Então, existe um documento do cardeal Ratzinger que foi aprovado pelo bem-aventurado João Paulo II, que fala claramente que não existe ideologia no mundo que consiga mudar na cabeça das pessoas o fato real, concreto, gritante, de que quando um homem e uma mulher se unem, surge a vida. Claro. E quando 2 homens se unem, não surge nada. Não é? Ou seja, você querer colocar aquele ato sexual do qual todos nós nascemos, inclusive os homossexuais, em igual pé de dignidade do ato sexual que nada produz, é simplesmente contrário à evidência dos fatos. Eles podem fazer passeata, podem protestar, podem colocar o Padre Paulo na cadeia, podem fazer o que quiser. A verdade vai continuar gritando na cara deles, não sai nada disso aí, não vai nascer criança. Entende? Porque não é, eles colocam, é uma opinião religiosa. O que quer dizer opinião religiosa? É uma verdade gritante. Lei natural. Está no mundo real. Lei natural. Né? Nós não estamos discriminando os homossexuais. Nós amamos os homossexuais, queremos o bem deles e queremos a salvação eterna deles. Né? Desejamos que eles entrem na felicidade eterna no céu. Eu acho que não tem instituição nesse planeta que ame mais os homossexuais do que a Igreja Católica. Né? E é exatamente por isso que nós, como a Igreja como mãe, os bispos como verdadeiros pais, né, que querem o bem, continuarão afirmando essa verdade de forma muito respeitosa. Né? Respeitamos a sua liberdade, assim como o pai da parábola do filho pródigo respeitou o filho que decidiu sair de casa. O pai não foi lá atrás do filho pedir satisfação, não foi colocar o filho na cadeia, não processou o filho, não fez nada disso. Mas simplesmente ficou na janela esperando o filho voltar. E quando ele voltou, se jogou nos braços, no pescoço dele e o cobriu de beijos. É isso que a igreja espera fazer com cada homossexual que retorne para o seio da igreja. Não, essa aqui agora é linda.
essa aqui é linda. Acabaram de jogar no lixo essa porcaria de projeto de lei PL 122. Acabou. O Supremo Tribunal acabou. Decisão em favor da marcha pela descriminalização da maconha. No Brasil, fumar maconha é crime, mas Suas Excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, entenderam que a liberdade de expressão, que está garantido na Constituição, no artigo 5º, e que nem pode mudar se mudar a Constituição, entenderam eles, e olha a decisão do relator. As palavras do senhor relator, Sua Excelência, o ministro Celso de Mello. Ele foi relator no Supremo Tribunal Federal. Aqui está, e vou pedir para botar no quadro aí na tela. Nada se revela mais nocivo e perigoso que a pretensão do Estado de proibir a livre manifestação. O pensamento deve ser livre, sempre livre, permanentemente livre. Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, relatou no Supremo Tribunal Federal que liberou, não é, a marcha da maconha. Acabou. Eu sou livre, sempre livre para dizer que o homossexualismo, na minha visão, é pecado. Sou livre, sempre livre para dizer que ninguém nasce homossexual, é comportamental. Acabou. Tudo que está no PL 122 para criminalizar a minha opinião, para botar mordaça, foi pro lixo. Aqui está. Se a maconha, que é crime, o indivíduo pode se manifestar a favor, imagina eu poder me manifestar contra um comportamento que não é crime falar contra. Acabou, senhores. Essa aqui vai ficar guardada nos nossos anais. Podem aprovar no Senado, podem fazer. Nós vamos chegar lá no Supremo Tribunal Federal e dizer: eu sou livre, decisão dos senhores, decisão desse Supremo Tribunal, dizendo que a marcha da maconha é a garantia da manifestação do pensamento conforme a Constituição, artigo 5º. Como é que querem botar mordaça para a gente não falar contra a prática homossexual? Acabou. Foi pro lixo, minha gente. Essa agora não tem mais saída. Eu quero ver quem é que vai denunciar por homofobia, pastor ou alguém que fale contra a prática homossexual. Eu quero ver agora essa palhaçada que eles arrumaram para botar mordaça na sociedade. Acabou, senhores. Acabou. Vai denunciar o Ministério Público o quê? Acabou. Aqui o Supremo Tribunal Federal. Está aqui. Livre, sempre livre para manifestar o pensamento. E é o que eu vou fazer aqui e o que qualquer pastor e padre quiser fazer, e vamos continuar fazendo, porque ninguém. Então vai ter que rasgar a Constituição. Ok? Está aqui. Está encerrada a história. Podem inventar o que quiser aí. Já era para vocês. Essa pouca vergonha, essa palhaçada de querer dizer homofobia já tem lei, rapaz. Quem quer bater, matar, prejudicar um homossexual, espancar, tem que ir para a cadeia. Lei da homofobia, conversa fiada, é lei do privilégio, pouca vergonha. Só tem apoio na opinião publicada, porque eles estão lá no meio das editorias de tudo que é jornal. Estão lá por trás de tudo isso. Por isso que tudo deles sai em primeira página, sai em destaque, e tudo que é contra, eles travam.